Bom dia, boa tarde ou boa noite, irmãos e irmãs. Que fala aqui é a pastora Ana Rita da Igreja do Messias, Manifestação de Cristo. Vamos dar continuidade a esse testemunho, entendeu? Eu parei no número 56, vou falar do 57 em diante. Continue aqui comigo, me seguindo, se inscrevendo, dando seu like, me acompanhando. Eu vou pôr também no Instagram, viu? Vocês podem me acompanhar, porque é importante para cada um de nós. Porque as coisas de Deus não podem ficar ocultas. Porque muitas vezes algumas pessoas dependem da manifestação de Cristo, dependem dos acontecimentos que vem surgindo, um na vida do outro. Serve de orientação, serve de testemunho, um na vida do outro, para que cada um de nós venha crescer, um aprendendo com os outros. É isso. Eu sei que eu não sou perfeita, eu sou pecadora, assim como o rei Davi pecou, também tenho meus pecados, não igual aos pecados dele, mas também tenho meus pecados também, eu tenho meus erros, minhas falhas, meus pecados. É isso. Como ser humano, a gente erramos, mas nós buscamos aprender com nossos erros e abandonar os nossos erros e passar a fazer as coisas da melhor forma possível. Procurar fazer as coisas de um jeito que venha agradar a Deus. É isso, deixar de errar e procurar fazer as coisas de uma forma que venha agradar a Deus. É isso. O número 57. Eu venho hoje falar a respeito de um sonho que eu tive. Eu sonhei com a fonte de tijolo, onde a boca do tijolo ficava embaixo das águas. Eu não conseguia ver a boca da fonte. Eu estava com uma panela, eu e minha irmã Elisângela, tentando retirar a água, mas de dentro da fonte, da boca da nascente. Porque as águas que passavam por cima da boca da nascente era rasa, mas era uma profundidade onde eu não conseguia ver a boca da nascente. É isso, então eu ficava muito medo de pisar dentro da boca da nascente, eu não via a nascente. Então, eu, onde acordei, fiquei assustada, sem entender por que daquele sonho. Mas como eu já era cristã, já comunicava com a Trindade, aí eu perguntei ao meu Pai Espírito Santo, por que daquele sonho de eu sonhar com as águas correntes e a nascente por baixo, e eu não enxergava a nascente, não conseguia ver a nascente. Corria risco de pisar e me afundar na nascente, eu não via a nascente. Aí meu Pai Espírito Santo falou que as águas correntes é meu Pai Jesus, representa meu Pai Jesus Cristo. E a nascente representa Jeová nosso Deus. Que Jeová nosso Deus está na palavra. Na maioria das Bíblias, Jeová nosso Deus está presente. Mas o nome dele não está. O que está presente na maioria da Bíblia é um pronome de tratamento. Senhor. Senhor não é um nome. Não é nome de uma pessoa. É pronome de tratamento. Quando a gente chama um empresário, senhor fulano de tal, é um pronome de tratamento. Ele, empresário, tem o nome dele. Senhor presidente. Senhor presidente é um pronome de tratamento. Senhor é um pronome de tratamento. Não é o nome do presidente. O nome do presidente é Lula. Entendeu? E o nome de Jeová nosso Deus na Bíblia está como Senhor. Porque minha Bíblia ainda é católica. Eu entendi melhor a interpretação. Eu achei melhor a interpretação dela. Eu conferi com as outras interpretações e eu achei melhor. Minha Bíblia é da editora Voz. Eu achei melhor a interpretação dela, continuei com ela. Ó.
Mas assim como a minha Bíblia católica não tem um nome de Jeová Nosso Deus, tem algumas Bíblias evangélicas e não tem um nome também de Jeová Nosso Deus. Tem um nome o nome de Jeová Nosso Deus está um Senhor. O Senhor falou, o Senhor disse. Não está escrito Jeová Nosso Deus, Yahvé. É isso, não está Jeová, não está Yahvé. É isso. Não está explicado, esclarecido o nome dele. E o nome dele é muito importante. Ele é o autor da Bíblia. Jeová Nosso Deus, nosso Pai Jesus Cristo. Já o nome de nosso Pai Jesus Cristo está na Bíblia. Mas o nome de Jeová não está. Está no Senhor. É isso. E meu Pai Espírito Santo falou que o nome dele está oculto. O que ele quis me mostrar, o nome dele está oculto na maioria das Bíblias. Está um pronome de tratamento. Não está explicado o nome dele. E a Bíblia diz que é importante a gente conhecer o nome de Deus. A gente clamar o nome de Deus. Quando a gente vai orar, a gente não pode ficar Senhor em nome de Jesus. Porque Jesus é a ponte para Jeová Nosso Deus. A gente não pode dizer Senhor em nome de Jesus. Não pode. A gente tem que dizer Jeová, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Yahvé, em nome de Jesus. É isso. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu fui pesquisar por que isso aconteceu. O nome de Jeová Nosso Deus não está na Bíblia. Mas houve uma explicação que foram os judeus que tiraram para que as pessoas não venham falar o nome de Deus em vão. Porque se elas falarem o nome de Deus em vão, elas vão estar pecando. Mas o fato deles tirar o nome de Deus da Bíblia significa pecado, porque o nome de Deus não é conhecido. A Bíblia diz que o nome de Deus tem que ser conhecido por todos. Todos têm que vir conhecer o nome de Deus. Como é que todos a saber que o nome de Deus é Senhor? Senhor, Senhor. Quem é esse Senhor? É Deus. Quem é esse Deus? Se tem Jesus Cristo, se tem Espírito Santo e é Deus. É isso. Que se torna uma só pessoa no mesmo propósito, no mesmo amor. Mas são três pessoas distintas, que a Bíblia diz. É isso. Jeová, nosso Deus, é um. Nosso Pai Jesus Cristo é outro. E nosso Pai Espírito Santo é outro. Mas se torna uma só pessoa, no mesmo propósito, no mesmo amor. É isso. Ele se torna um só, no mesmo propósito, no mesmo amor. Como o marido e a mulher são dois. Mas unidos no mesmo amor se torna uma só carne. Representa como se fosse uma só pessoa, uma só carne. Mas na verdade, duas pessoas distintas. Uma diz a palavra de Deus. Então, em algumas Bíblias, tem esse erro que não apresenta o nome de Deus como Jeová ou como Yahvé ou como Javé. É isso. É esse que é o nome de Deus. E tem que ser conhecido por todos. Entendeu? Pode examinar sua Bíblia, como é que está escrito o nome de Deus lá na Bíblia. Deus Criador. Não é Deus Redentor, não. Deus Redentor é nosso Pai Jesus Cristo. É nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Pai Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito vital de Deus. É isso, é nosso Pai, inspirador e resgatador. O Espírito vital de Deus. É isso. O número 57. O número 58 é sobre sonho também. O sonho da cabana pegando fogo. Eu creio que talvez já tenha comentado esse assunto. Uma vez eu sonhei que havia umas cabanas pegando fogo, uns cavalos correndo, em meio um povoado aberto, os cavalos correndo, cabana pegando fogo.
e a terra se abriu em zigue-zague, feito uma ponta do serrote, zigue-zague. E a lua estava no céu escura e roncava. A lua estava escura no céu e roncava, não havia sol, estava tudo nublado. E eu me encontrava de joelho, desesperada, à frente da abertura da terra. A terra estava rachada. Eu estava à frente da abertura da terra rachada. E alguém me perguntava, eu tinha que dizer. Tinha algo, eu sabia, eu tinha que responder para que aquela tribulação cessasse. Para que a lua subisse mais alto ao céu e ficasse clara, brilhante, e que a terra se fechasse e as cavalarias parassem de ficar desesperada, correndo, os cavaleiros corriam de um lado para o outro desesperados, as cabanas pegando fogo, e a lua roncando e escura, roncava e escura, e eu ficava desesperada. E alguém me perguntava, fala, você sabe. Fala, minha filha, porque você sabe. Pode falar, porque você sabe. E eu dizia, eu não sei. Eu nunca estudei a Bíblia, eu não conheço a Bíblia. Eu não sei, eu não sei. Eu chorava e ficava desesperada, eu não sei, eu não sei. Quando no meu íntimo profundo, lá no fundo do meu espírito e do meu coração, de última hora eu falei, tu que vieste ao homem, ao filho do homem, e toda a tribulação cessou, a terra se encaixou assim, a lua subiu mais e a cavalaria parou, tudo cessou. É isso. É para eu perguntar, meu Pai Espírito Santo, a respeito disso, mas eu nunca perguntei. Foi um sonho que eu tive há muitos anos atrás, quando eu era católica ainda. E esse foi o número 58. O número 59 é a orientação da Trindade para as igrejas. Jeová, meu Deus, meu Pai Jesus Cristo, meu Pai Espírito Santo, um deles me orientou. Quando a gente estiver fazendo uma oração, seja na igreja, seja em casa, a gente tem que parar 2 minutos, ficar 2 minutos em silêncio, para esperar de Deus uma resposta, para dar espaço para Deus nos dar a resposta. A gente tem que deixar 2 minutos, 3 minutos, ou até mesmo 5, se assim a gente estiver disponível. É isso, mas 2 minutos é suficiente de silêncio para deixar um espaço para que Deus venha revelar alguma coisa. O Espírito Santo, o meu Pai Jesus Cristo, é isso. A falar com Jeová nosso Deus, o meu Pai Espírito Santo me orientou. Quando a gente estiver falando com Jeová nosso Deus, a gente deve olhar para o alto, inclinar nossa cabeça para o alto, para falar com Jeová nosso Deus. Porque quando a gente fala com o presidente, a gente levanta a nossa cabeça para falar com ele, para dar toda a atenção a ele. Mas quando o presidente fala, a gente abaixa mais a nossa visão, a gente abaixa mais a nossa cabeça. Então, para a gente ouvir a voz de Deus, para a gente deixar um espaço para ouvir o que Deus tem a nos revelar, nós abaixamos a nossa cabeça. Após a gente falar com Jeová nosso Deus, a gente abaixa a nossa cabeça um pouco, para dar espaço a ouvir a voz do Senhor, para dar espaço a ouvir algo que nosso Pai Jesus Cristo estiver nos revelar. Então a gente abaixa a nossa cabeça um pouco. Mas para falar com Ele, nós levantamos a nossa cabeça. Porque para se falar com autoridade, se fala de cabeça alta, em direção à sintonia
para com Deus, ou em direção à autoridade. Mas quando a autoridade fala, a gente abaixa a nossa cabeça um pouco. Então, para a gente ouvir a manifestação de Deus, a mensagem de Deus, a gente abaixa a nossa cabeça um pouco. Foi isso que meu Pai Espírito Santo me orientou. Então, quando a gente estiver em oração, a gente pode manter uma posição, uma cabeça um pouco alta para falar com Deus. Quando a gente estiver falando, quando a gente terminar de falar, a gente abaixa a nossa cabeça um pouco para dar um espaço a ouvir o que Ele tiver a nos revelar. É isso. E falar com Deus, nós podemos falar com Deus se a gente está com saúde, em boa forma, com saúde, a gente pode falar com Deus de pé ou de joelho. A gente pode falar com Deus sentada, se a gente estiver doente. É isso. Se a gente estiver doente, a gente pode falar com Deus sentada, deitada. É isso, sentada ou deitada. Mas se a gente estiver sã, com saúde, a gente vai ter que procurar uma posição, se posicionar para falar com Deus. Ou de pé ou de joelho. Mas se a gente estiver enferma, um trombose, qualquer doença que seja, em qualquer incapacidade, a gente não puder ficar de pé ou de joelho, a gente pode falar com Deus sentada também. É isso. A gente pode falar com Deus andando na rua onde a gente estiver, pode mantendo a sintonia com Deus, tendo uma conversa com Deus. A gente tendo uma conversa com Deus, a gente pode falar com o nosso Deus, caminhando numa praça. Quando a gente estiver caminhando numa praça, a gente pode falar com Deus, não é errado. Aí já é outra situação. Quando a gente estiver na rua, a gente pode falar com Deus? Pode. Onde a gente estiver, a gente pode falar com Deus? Pode. Mas se a gente está na igreja, Ele está presente à direita do altar. A gente tem que buscar uma posição para falar com Ele. É isso. O louvor. Essa é a orientação da Trindade. Não é a orientação minha. Porque eu não tenho um conhecimento dessas coisas. Um louvor. Como nós devemos louvar a Deus? Nós devemos louvar a Deus sentada? Só se a gente estiver enferma. Porque os anjos se encontram de pé no trono louvando o nosso Deus. Os anjos de Deus continuam à direita do altar, louvando a Deus de pé. Os anjos do Senhor continuam no trono de pé, louvando a nosso Deus de pé. Porque a gente, ser humano pecador, tem que louvar a Deus sentado, sem reverência a Deus, sem atenção a Deus. Não pode. A gente tem que louvar a Deus de pé. Se louva a Deus de pé. A não ser se a gente se encontrar enfermo. Se a gente se encontrar enfermo, então a gente tem que louvar a Deus sentado. É isso. A gente pode louvar a Deus fazendo alguma coisa. Uma vez meu Pai Espírito Santo falou que a gente não deveria louvar a Ele. A gente não, eu. Ele falou eu. Mas eu passei até um zap, acho que eu não fiz certo. Essa orientação ele deu para mim. Eu não deveria louvar a Deus fazendo as coisas. Mas era porque eu estava no processo espiritual ainda. Eu ainda estava passando pelo processo espiritual. Então eu não poderia louvar a Deus fazendo as coisas. Eu teria que ter um tempo livre só para adorar a Deus. Porque eu estava passando por um processo espiritual. Mas normalmente os filhos de Deus, os adoradores, podem adorar a Deus fazendo alguma coisa? Pode. É isso. Mas na igreja nós temos que ter uma posição para adorar a Deus. Na igreja nós temos que assumir uma posição para adorar a Deus. Normalmente é de pé. Como os anjos do Senhor adoram a Deus de pé, nós devemos adorar nosso Deus de pé. É uma forma de reverência e de respeito a Jeová nosso Deus.
sentado só se a gente estiver com alguma enfermidade. Quem me revelou foi meu Pai Espírito Santo. É isso. Esse é o número 59. O número 60. Comunhão com Deus. À noite, pela manhã e na hora do almoço. Mantendo a sintonia. Mas a comunhão para com Deus não é só no almoço, não é só no café da manhã, não é só à noite. Mas esses horários é um horário onde a gente vai ter uma certa sintonia. Um momento onde a gente vai manter uma sintonia com Deus, com paciência, sem nenhuma intervenção. Sem nenhuma intervenção, é isso. A gente pode manter a sintonia com Deus andando para o trabalho? Pode. Eu já tive essa sintonia com Deus na rua, em cima da bicicleta. Eu falava com Deus. Quando eu me entreguei a meus irmãos da África, eu estava em cima da bicicleta na rua. E eu falei com Deus e Deus me ouviu. Tudo tremeu, tudo estremeceu. Porque Ele ouviu a minha entrega. É isso. Então a gente pode falar com Deus onde a gente estiver, pode. Mas a gente tem que deixar horário livres para a gente manter uma sintonia com Ele sem intervenção nenhuma humana. Sem ninguém ficar, maninha, vem aqui. Maninha, vem atender o telefone. Maninha, fulano está chamando. É isso. Manter a sintonia é só você e Deus, de forma tranquila. É isso. O número 50, o número 60. O número 61. Quando eu era católica, eu fiz promessa. Quando eu era católica, eu fiz promessa. Porque católico faz promessa. É isso. Então, tinha uma vizinha minha que estava doente, estava tão deficiente que os ombros dela estavam desencaixando. Aí eu fiquei desesperada. Então eu fiz uma promessa para com Deus que se ela ficasse curada, eu saía de uma cidade até a outra andando a pé em forma de agradecimento pela cura dela. Pela cura dela. Mas eu não tinha ideia da distância. É isso, eu não tinha ideia da distância. Eu fiz uma promessa sem pensar. Mas mesmo assim, a moça ficou curada e eu paguei a promessa. Eu dependi da ajuda de meu ex-marido. E ele ia comigo, me chacotando, dizendo, o Bonfim está atrás. A promessa foi de Lauro de Freitas ao Bonfim, andando a pé. Mas eu não sabia onde ficava o Bonfim, nunca tinha ido no Bonfim. Então eu não tive nem sabedoria suficiente para fazer essa promessa. Eu fiz essa promessa de forma tola, porque não tinha ideia de onde ficava o Bonfim. É isso. Mas eu cumpri a promessa, foi muito difícil, foi o dia todo. Eu saí 5 horas da manhã, foi 5h30. Para chegar no Bonfim foi 6h30, foi 7 horas, andando sem parar. Eu só entrava no lugar para fazer xixi e saía. É isso, eu bebia pouca água para não ter que fazer xixi pelo meio do caminho. É isso, porque os católicos fazem promessa. Mas ela ficou curada por causa da promessa. Eu creio que foi pela minha confiança a Deus. Porque eu confiei em Deus, eu pedi a Deus com confiança. E Deus viu minha inocência. Eu pedi a Deus com confiança e inocência. Porque eu não tinha ideia de onde ficava o Bonfim. Eu não tinha ideia de onde ficava o Bonfim, porque eu nunca tinha ido. É isso, eu sabia, era em Salvador. Mas eu não tinha ideia. Foi isso, o número 61.
Número 62. Quando eu estava apaixonada e desesperada, eu não conseguia louvar. Aí, nessa época, eu já era evangélica. Sempre que eu estou na igreja, eu gosto de participar da adoração, oferecendo louvor a Jeová nosso Deus. E eu participava do louvor. Eu me sentia apaixonada por um varão e eu estava desesperado com alguma situação que eu não lembro o que. Mas quando eu cheguei na igreja, eu estava louvando, o louvor não saía. O louvor não saía direito. Eu não conseguia louvar direito. Aí eu fiquei preocupada, me senti triste, eu não conseguia louvar nosso Deus. Aí eu falei, aí eu tentava, eu não conseguia. Aí eu falei meu pai, meu Pai Espírito Santo. Meu Pai Espírito Santo, assuma seu trono, porque o lugar é seu. Quando eu falei, meu Pai Espírito Santo, assuma seu trono, porque o lugar é seu. Aí no mesmo instante a minha voz saiu. E o louvor fluiu normalmente, de forma maravilhosa. É isso. O número 62. O número 63 foi a respeito desse varão que eu conheci em 2019. O número 63 foi a respeito desse varão que eu conheci em 2019. Quando eu fui, me arrumei para me encontrar com ele, meu Pai Espírito Santo falou assim: se ele lhe pedir em casamento, diga que não aceita. Diga que não quer. Diga que não é o momento, mas não aceite se ele lhe pedir em casamento. E quando eu me encontrei com ele, comecei a conversar com ele, imediatamente ele ficou: você casa comigo? Você quer casar comigo? Aí eu fiquei, ele falou tão entusiasmado, eu me senti meio sem jeito de dar um não para ele, senti meio sem jeito de dar um não para ele. Aí, quando ele perguntou novamente: você casa comigo? Você quer casar comigo? Você casa comigo? Aí, antes de eu responder, meu Pai Espírito Santo falou não. Eu não cheguei nem a abrir a boca, meu Espírito Santo falou não, e ele ouviu. Aí ele falou o quê? Aí eu falei: foi o que eu disse. Aí ele falou: por quê? Aí eu falei: não, a gente está se conhecendo hoje pela primeira vez. Como é que a gente já vai poder se casar? Não existe isso. A gente tem que se conhecer primeiro, tem que dar um tempo. Aí ele falou: número 63. Número 64. Quando eu era católica, que meu filho era pequeno, eu trabalhei numa casa que essa casa tinha um rapaz dos 25 anos, era deficiente. E por isso lá não ficava empregada nenhuma. Ele implicava as empregadas. Ele implicava as empregadas porque ele tinha problemas mentais. Ele implicava as empregadas. É isso, ele morava com o pai dele, aí a irmã dele e a mãe. E meu filho mais velho era pequeno, e tinha uns 6, era 6 a 7 anos. 6 a 7 anos. Eu botava ele na creche e de noite eu pegava e ia dormir lá. É isso. Porque a senhora precisava de uma pessoa que dormisse. Então eu dormia lá, final de semana que eu ia para casa. E nessa época eu vivia sozinha, eu era solteira, vivia sozinha. Então o esposo dela começou a me assediar. Começou a dizer: venha ficar comigo. Eu quero namorar com você, eu quero ficar com você, eu quero assumir você. Eu tenho um terreno, eu vou construir uma casa para você. Eu falei assim: mas eu não quero, porque o senhor é casado. Eu estou aí para trabalhar, não estou aí para arranjar marido, não. Estou aí para trabalhar e é meu trabalho, não é lugar de arranjar marido, não.
Aí ele, mas eu gostei de você. E você está desamparada, você não tem marido, você tem um filho, não tem marido. Eu vou lhe assumir. Eu falei, mas eu não quero. Aí ele avançou para cima de mim, veio pro pé do fogão me agarrar. Eu falei, não me agarre, se o senhor me agarrar, eu vou lhe dar uma panela na sua cabeça. Aí ele chegou, a esposa dele tinha saído para ir para Candomblé procurar ajuda para o filho. E eu estava sozinha. Aí eu peguei a panela de pressão, sentei a panela de pressão nele. Aí ele, ô sua engraça, seu nome da engraça, minha mulher nunca me bateu, você tá me batendo, você é empregado, você tá me batendo, não fiz me batendo não, viu? Aí eu falei, se o senhor não vir me agarrar, eu não lhe bato. Mas se o senhor vir para me agarrar, eu vou lhe rachar a cabeça com essa panela aqui. Quando sua esposa chegar, eu quero saber, e aí o senhor vai dizer. Ele falou, mas eu tô querendo ficar com você. Ele assumiu. Eu falei, mas eu não quero, o senhor é casado. Eu não quero homem casado. Se for por isso, eu vou arranjar um namorado. Se for por isso, eu arranjo um namorado. Mas o senhor não quero. Que o senhor é casado. Eu não tenho o hábito de me relacionar com homem casado. Longe de mim. Aí ele saiu furioso. Aí começou a se revoltar contra mim. Aí chegou para a filha dele e falou, minha filha, eu não gosto dessa empregada, eu não vou com a casa dessa empregada. Aí a filha dele falou, meu pai é empregado para ir para trabalhar, não é para o senhor gostar, nem para o senhor ir com a cara dela, não. Aí passou. Aí eu falei, meu Deus, e agora o que é que eu faço? A mulher, coitada, não conseguia ficar empregada por causa do filho, porque o filho implicava com as empregadas. Mas comigo, ele não implicou comigo. Graças a Deus não implicou comigo, ele se dava bem comigo, ele conversava comigo e tudo, ficava mais no quarto dele, ele saía, conversava comigo, pedia água, eu dava, pedia o suco, eu dava, ele não implicava comigo, entendeu? Às vezes ele cismava um pouquinho com o meu menino, mas aí eu botava o menino no quarto e entrava pro meu quarto e ficava lá. Mas por ele eu ficava lá trabalhando o tempo inteiro. Aí eu falei, já sei, eu vou fazer. Aí eu não sei como foi que eu consegui um namorado. Aí eu resolvi conseguir um namorado. Eu falei, eu vou conseguir um namorado e no dia da minha folga, meu namorado vai me buscar, ele vai parar, vai ser implicância. Aí eu arranjei um namorado e dei o endereço do meu trabalho a ele e mandei ele me buscar no sábado. Aí no sábado meu namorado foi me buscar. Um rapaz já maduro nesse tempo eu devia ter uns 35 anos, 36. O rapaz devia ter também uns 35 a 38, eu era mais velho que ele. Aí quando o rapaz foi me buscar, aí ele começou a ciscar. Pra lá e pra cá, começou a rodar a casa, pegou a espingarda, falou, tem um ladrão aqui, rodando a casa. Aí a esposa dele falou, meu fulano não é ladrão, é o namorado de Ana Rita. Ele falou, não é namorado nada, é ladrão, veio roubar a casa, veio assaltar a casa, veio assaltar a minha casa. Aí a mulher falou, fulano deve ser doido, e ele não é ladrão, ele é o namorado de Ana Rita, veio buscar ela. Aí esse homem endoidou, começou a me xingar toda, começou a dizer que eu estava me juntando um ladrão para assaltar a casa dele, que ele não ia com minha cara, que ele não queria ela em graça mais dentro da casa dele. Aí eu vi a situação estava pesada, ele não ia dar para ficar. Aí eu falei com a esposa dele que eu ia me embora. Aí a esposa dele começou a chorar. Falou, minha filha, o que você vai fazer? Desempregada, o seu filho pequeno, como você vai sustentar seu filho? Aí eu falei, não se preocupe não, dona fulano, que Deus vai me prover, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir outro emprego. Aí ela ficou preocupada. Aí eu tive que sair de lá, dessa casa, eu trabalhava.
por causa desse homem atribulado. Porque ele queria ficar comigo a qualquer custo, de qualquer jeito. Mas eu não podia falar com ela porque ele estava implicando, porque era a palavra do empregada contra o patrão. Então, eles provavelmente não iam acreditar em mim. Eu já tinha ouvido algumas histórias de pessoas que comentou e a patroa não acreditou, achou e a empregada estava querendo separar ela. Então eu não falei nada, eu fui-me embora. É isso, eu me bati muito para tentar conseguir outro emprego. Demorei muito para conseguir outro emprego. Mas Deus me ajudou que eu consegui outro emprego. Foi isso. O número 65. E eu vou parar por aqui para que o áudio não fique longo. Para a semana vou dar continuidade o restante do testemunho. E vai haver algumas orientações a respeito de relacionamento, linhas cruzadas, a respeito de como você nutrir seus pensamentos, é isso. Vai haver algumas orientações e continuidade deste testemunho. Continue aqui comigo, se inscrevendo, dando seu like e me seguindo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a paz para todos os irmãos e irmãs.